E aí, minha aprovada, meu aprovado, vamos resolver a questão 5, né, da lista 5 do Bruno. Show de bola? É o seguinte, a questão pede pra gente, né, encontrar três números cuja soma seja igual a 12. Como eu não sei quais números são esses, eu denotei por x, y e z, beleza? Para poder ficar mais fácil de trabalhar. E cuja soma dos quadrados seja o mínimo possível. Por que eu coloquei f de x, y, z? Porque, raciocina comigo, essa f é a função que eu quero minimizar, beleza? Só que ela é uma função de três variáveis. E lembra que funciona da seguinte maneira: você pega um vínculo existente, substitui uma variável nessa função através desse vínculo. Essa função que era de três variáveis se torna uma função de duas variáveis, que a gente tem um método para trabalhar com ela, beleza? Fazendo da maneira convencional. Eu vou resolver das duas maneiras, da maneira convencional e utilizando os multiplicadores de Lagrange para a gente ver que vai chegar no mesmo resultado, beleza? Então vamos embora. Vou fazer aquilo que eu falei. Essa é a função que eu quero otimizar, ou seja, eu quero minimizar, eu quero encontrar o mínimo dessa função aqui, beleza? Só que ela é uma função de três variáveis e o método convencional que a gente conhece não atinge, né, essas três variáveis, beleza? Então o que, que vai acontecer? Eu vou pegar e vou sumir com a variável z. Eu quero excluir ela da equação. O que, que eu vou fazer? Então eu vou isolar o z no vínculo, né? Ou seja, que vínculo é esse? X mais y mais z estão vinculados, ou seja, são iguais ao valor 12. Então eu vou isolar o z ficando assim, ó, z igual a 12 menos x menos y. Aí o que, que eu faço? Eu pego esse valor que eu encontrei e substituo lá nessa função aqui. O que, que vai acontecer? A minha f, que era de x, y, z, através dessa substituição, ela vai se tornar uma f de x, y, porque eu coloquei z agora como em termos, né, de x e de y, tranquilo? É assim que a coisa vai funcionar. Ou seja, vai ficar assim, ó, x ao quadrado se mantém, mais y ao quadrado também se mantém, mais agora que muda, ó, z ao quadrado vai ficar 12 menos x menos y ao quadrado, né? Que multiplica 12 menos x menos y. Tranquilo? Agora eu vou escrever direitinho, fazer as multiplicações ali, né? Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí começa mais 12 vezes 12, 144. 144. 12 vezes menos x, menos 12x, vezes menos y, menos 12y, beleza? Aí vem aqui, menos x vezes 12, menos 12x de novo. Menos x vezes x, mais x ao quadrado. Menos x vezes menos y, mais xy. E aqui vai ser simétrico, né? Menos 12y, mais xy, mais y ao quadrado. Tranquilo? Agora é só reorganizar os termos que são iguais, né? Os termos em x ao quadrado, em x e em xy. A gente vai ter, bom, coletando esses termos, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Aí fica aqui, ó, 2x ao quadrado. E assim vai, mais 2y ao quadrado, mais 2xy. Beleza? E vamos embora aqui. Menos 24x menos 24y mais 144, beleza? Não esqueci de ninguém, né? Beleza, matou tudo. Vamos embora. Então, assim fica, né, a nossa f de xy, beleza? E agora, como ela é uma f de duas variáveis, eu posso trabalhar com ela do método que a gente conhece. Tranquilo? Vamos lá, então. Como é que funciona, né? Eu tenho que lembrar, né, que quando a gente estava no cálculo 1, né, a gente tinha uma função lá, ó, tinha um gráfico da função, aí ela tinha um ponto, por exemplo, de máximo relativo aqui, que acontecia, a derivada nesse ponto vale zero. Como a nossa função agora se tornou uma superfície, né, ou seja, a gente vai ter basicamente duas direções, sim, você vai ter que ter uma derivada em relação a x, que é igual a zero, e uma derivada em relação a y, que é igual a zero. Tranquilo? Então a gente tem que montar aquele sisteminha igualando, né, as duas derivadas a zero. Ou seja, eu vou ter fx de xy. Aí você calcula a derivada. Derivando em relação a x ali, ó, 4x, 0. Aqui vai ficar mais 2y. Aqui vai ficar menos 24. 0 e 0.
e igualo, né, a derivada em relação a x a zero. Calculo a derivada em relação a y. Vai ser simétrico, ó, 4y mais 2x menos 24 igual a zero. Vou montar o quê? Um sisteminha, né? E tenho que resolver esse sistema, beleza? Poderia aqui cair no bruto aqui, isolar uma variável, dividir tudo por 2, né? Aí isola uma variável, substitui na outra equação. É uma maneira simples de se resolver? É. Só que existe uma outra maneira mais simples e que vai ocorrer em outros casos também, tranquilo? Que é quando você vai olhar para essas duas equações e perguntar: se eu pegar a equação de cima, trocar x por y, onde está escrito x, eu escrevo y, ela fica igual à equação de baixo? Sim, né? Se no lugar desse x eu coloco y, vira igual à equação de baixo. Se no lugar desse y aqui eu coloco x, vira igual à equação de baixo. Então a gente vai cair no caso, que é o caso da simetria. Simetria x igual a y, beleza? Ou seja, se as duas equações são iguais para trocar o x igual a y, isso significa que o x e o y são iguais, beleza? Então basta eu, em vez de escrever ou x ou y, x e y, eu escrevo ou x ou y em qualquer uma das equações, beleza? Que elas vão se tornar iguais, ó. Se eu escrever nessa equação de cima tudo em termos de x, vai ficar 4x mais 2x menos 24 igual a zero. Eu vou ter assim, ó, 6x menos 24 igual a zero, x igual a 24 sobre 6, que é igual a 4, beleza? Aí eu obtive o valor de x, só que x não é igual a y, por essa simetria, que é igual a 4. Tranquilo, já encontrei aqui, ó, o meu valor, né? Para x e y igual a 4. Ah, beleza, então show de bola. O que a gente vai fazer agora? Bom, sabendo isso aqui, a gente vai ter que retornar, né, para o nosso vínculo, que é onde a gente eliminou uma variável, beleza? Porque se a gente eliminou uma variável, essa variável eliminada não vai aparecer para a gente aqui. A gente vai ter que pegar esse valor encontrado, jogar lá no vínculo, e a partir do vínculo que a gente tinha antes, obter o valor da variável que a gente eliminou. Tranquilo? No caso, olha, se eu substituir x e y por 4, eu vou ter 8 mais z igual a 12. Ou seja, o z também é igual a 4. Show de bola? Então aí a gente já vai obtendo um resultado legalzinho, utilizando, né, o método convencional, beleza? Aqui a gente já consegue saber que é um ponto de mínimo, né? Se você olhar a cara da função, esse 2x ao quadrado e y ao quadrado é como se eu tivesse um... Lembra do paraboloide? Você tinha assim, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como ele tinha, né, esses dois coeficientes aqui positivos, o que acontece? Ele gerava assim, um ponto de mínimo, beleza? Aqui vai ser análogo, beleza? Então não preciso calcular o essiano, etc. tal. Agora vamos resolver de outra maneira, utilizando os multiplicadores de Lagrange, tranquilo? Como é que funciona, né, o método dos multiplicadores de Lagrange? Eu vou ter o seguinte, essa aqui é a expressão, né, do método dos multiplicadores de Lagrange, ó. É gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente de g, beleza? E é o seguinte, vamos interpretar. F é a função que eu quero minimizar ou maximizar. Tranquilo? No caso, minimizar. Esse lambda, ele é o que eu chamo de multiplicador de Lagrange. Tranquilo? E esse gradiente aqui de g, essa g, quem é ela? É a função vínculo. Tranquilo? Então, se a gente traduzir o que a gente tinha antes, bom, a função g, ela é sempre igual a uma constante. No caso, a minha g de yz vai ser igual a quê? X mais y mais z igual a quê? Uma constante, 12. Beleza? Quem seria a minha f? A minha f de x, y, z, ela seria a função que eu quero minimizar ou maximizar. Que é essa aqui, não é? Lembra que a gente já definiu isso no início? Beleza? Ou melhor dizendo, a função que eu quero otimizar. Então vamos lá, z ao quadrado. E agora basta, né, eu utilizar a definição de gradiente, a definição de multiplicação de um vetor, porque o gradiente é um vetor,
por um escalar, que é o meu multiplicador de Lagrange, eu vou chegar no resultado. Lembrando, né, que o gradiente de uma função f ele é definido pelo vetor cujas componentes são as derivadas, respectivamente, em relação a x, em relação a y e em relação a z. Tranquilo? No caso de um vetor de 3 componentes. Beleza? Então, vamos lá calcular esse gradiente de f. Ó. Gradiente de f. Bom, na primeira componente vai ser o que? A derivada da f em relação a x. Bom, quem é f em relação a x vai dar 2x. Como é simétrico para o y e para o z, vai ficar 2y, 2e. Esse gradiente vai ser igual a lambda vezes o gradiente de g. Quanto vale o gradiente de g? Bom, no caso eu poderia até passar esse 12 para lá e dizer que isso aí é g, mas não vai mudar nada, porque 12 é constante e derivada da constante vale 0. Beleza? Então, derivando em relação a x, vai ficar 1, em relação a y, 1, e em relação a z, 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e vou igualar as componentes. Quando eu multiplico lambda vezes um vetor, eu multiplico por lambda cada componente do vetor. Beleza? A componente de x, a componente y e a z, ou ijk, né? Como você preferir. Aí vai ficar assim, ó. Posso usar essa notação aqui para vetor também, né? Caso você nunca tenha visto. 2y, 2e, assim, ó. Igual a quê? Aí eu uso essa notação de novo. Lambda, lambda e lambda. Opa! Beleza? Então, o que eu vou fazer? Como eu quero que essas coisas sejam iguais, quando eu quero que um vetor seja igual a outro, eu tenho que igualar todas as suas componentes. Tranquilo? Então, eu vou igualar primeiro as componentes em x. Ou y, né? Como você preferir. E vou montar meio que um sisteminha, tá vendo? Vou ficar assim, ó. 2x tem que ser igual a lambda. 2y tem que ser igual a quem? Segunda componente, lambda também. E 2z tem que ser igual a lambda. Mas calma aí. Se todos eles são iguais a lambda, quer dizer que todos eles são iguais. Beleza? Porque se todos eles são iguais a lambda, todos eles são iguais. É como se eu revertesse a igualdade. É como se eu botasse a 2y é igual a lambda. E no lugar de lambda aqui eu colocaria 2y. Aí eu vou ter a seguinte igualdade. Ó, 2x igual a 2y igual a 2z. Dividindo tudo isso aqui por 2, eu vou ter o seguinte, ó, x igual a y igual a z. Concorda? Então, os multiplicadores de Lagrange têm essa montagem do sisteminha e tem, né, uma certa interpretação. E geralmente quando eu monto esse sisteminha, eu coloco junto ao sistema a minha função vínculo, porque ela sim sempre me traz alguma informação, né? Beleza? Então, o certo seria eu estender, né, esse sisteminha até a função vínculo aqui. Jogando na função vínculo, eu poderia substituir aqui por x mais y mais z, 3x, 3y ou 3z, né? E eu vou chegar no mesmo resultado de x igual a y igual a z igual a 4. Beleza? Então, viram que todos os métodos são equivalentes, só que o dos multiplicadores de Lagrange envolve essa noção aí de vetores, montar o sisteminha, escrever o vínculo de novo e chegar no resultado, resolvendo o sisteminha, etc. Beleza? Agora, o método tradicional envolve a eliminação de uma variável a partir do vínculo, né? Ou seja, eu utilizo o vínculo para eliminar uma variável e uso, né, f como uma função de duas variáveis e faço pelo método tradicional. Eu aconselho que faça sempre pelos dois, até para ver se eles são equivalentes mesmo, né? Você tomar a noção por si próprio, tranquilo? Para você ter uma margem, né, de garantia melhor do seu resultado se você chegar a ele, né, por dois métodos, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!